Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o assunto com uma pergunta que eu vou fazer para vocês e para a gente estar discorrendo sobre o tema de hoje. A pergunta que eu vou fazer para vocês é se vocês já precisaram alguma vez rescindir um contrato de trabalho. Meu nome é Fabiana e esse é o canal Geração Contábil Jurídica. Então, gente, vocês já passaram por alguma situação, tanto empregado como empregador, em precisar rescindir um contrato de trabalho? Inicialmente a gente pode entender que é um assunto simples, né, de se abordar, mas ainda assim há algumas dúvidas sobre como realizar a rescisão desse contrato de trabalho. A norma trabalhista, ela prevê algumas modalidades de rescisão de contrato de trabalho, que seria a rescisão imotivada, que é aquela que é por parte do empregador, dispensando o empregado sem justa causa, o pedido de demissão por iniciativa do empregado, que onde ele, por motivos particulares, ele rescinde o contrato de trabalho com a empresa, o pedido de demissão por falta grave do empregador, que seria mais conhecido também como rescisão indireta, que é onde o empregado rescinde o seu contrato de trabalho por falta grave do empregador. Há também o motivo de rescisão de contrato de trabalho por falta grave do empregado. A rescisão mútua, né, que é o que ambas as partes concordam em fazer rescisão de contrato de trabalho. E a rescisão e a demissão, rescisão coletiva, que é onde a empresa, através do sindicato, norma coletiva, faz a rescisão coletivamente dos seus funcionários. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma das modalidades, passar um pente fino, né, em cada uma, para vocês terem mais clareza sobre, às vezes você está no contrato de trabalho, às vezes você tem uma empresa e tem alguns funcionários que você queira demitir, né, para ficar de forma clara e linear aqui para todos. Vamos começar com a rescisão sem justa causa, que é uma rescisão padrão, né, mais conhecida por todos, que é onde o empregador, quando ele opta por rescindir o contrato de trabalho do funcionário, demite ele sem justa causa. Nessa modalidade de rescisão, o empregado ele vai receber suas verbas rescisórias. O artigo, não há nenhuma lei específica sobre rescisões de contrato de trabalho, mas o artigo 477 da CLT, ele define algumas situações do contrato de trabalho, né, sobre demissões, prazos, multas. Então, ele regula algumas situações. Então, quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, ele vai estar recebendo as suas verbas rescisórias. Ele pode estar cumprindo o aviso prévio, isso vai ser por opção do empregador, ou o empregador vai indenizar o seu aviso prévio. O aviso prévio, ele vai contar por ano 3 dias, então se ele tem 3 anos de trabalho, ele vai ter 39 dias de aviso prévio, e assim consecutivamente, depois da legislação que é alterada, né? Então, ele vai ter a indenização do seu aviso prévio ou o cumprimento do aviso prévio. Ele vai estar recebendo suas férias proporcional e férias vencidas se houver mais um terço. Ele vai estar recebendo seu 13º vencido, se houver, ou proporcional do período trabalhado. Vai estar quitando as demais pendências do contrato de trabalho, férias, horas extras, banco de horas, qualquer outra situação que esteja pendente em seu contrato de trabalho. Vai liberar o seu fundo de garantia depositado em sua conta juntamente à Caixa Econômica Federal. Vai ser indenizada a multa de 40% a esse empregado sobre o tempo recolhido de fundo de garantia e vai liberar as guias para habilitar o seguro-desemprego se ele houver direito ou não, os requisitos, né? Então, basicamente, essa rescisão sem justa causa, essas verbas que ele vai estar recebendo. No caso do pedido de demissão, que o empregado, por iniciativa própria, rompe o contrato de trabalho por motivos particulares, ele vai estar recebendo saldo de salário
Ele vai estar recebendo 13º proporcional e vencido se tiver, férias vencidas e proporcional se tiver. Se ele tiver banco de horas negativo, a empresa pode estar descontando esse banco de horas dele. Se houver banco de horas positivos, a empresa vai estar quitando esse banco de horas dele, né? Se houver horas extras, ele vai estar recebendo essas horas extras, tá bom? E o cumprimento do aviso prévio, se a empresa se não houver norma coletiva do sindicato dele que há à disposição do cumprimento do aviso prévio, ou ele vai cumprir o aviso prévio, ou a empresa vai abonar o aviso prévio dele e vai receber até o dia que ele trabalhou. Então isso também vai ter que ser combinado juntamente com a empresa, tá? Mas a regra geral, ele vai cumprir o aviso prévio dele, de acordo com o tempo que ele tiver de tempo de casa. Se ele for mandado embora por justa causa acontece quando o empregado comete uma falta grave dentro do ambiente da empresa. Essa falta grave está elencada no artigo 483 da CLT. Então, ela vai ter as disposições lá que o empregador vai estar qualificando o que o empregado fez e vai estar justificando a demissão dele por justa causa, desídia, insubordinação e N outras situações, incisos lá que ocorrem. Ele vai estar recebendo saldo de salário e férias vencidas, se houver mais 1/3. Se houver a falta grave por parte do empregador, que é a rescisão indireta, quando o empregador ou um dos seus sócios deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho, o empregado vai estar revertendo, seria como se fosse uma demissão sem justa causa, por iniciativa da empresa por ela ter cometido a falta grave. Seria mesmas observações da sem justa causa. Normalmente a falta grave ela é apurada judicialmente da empresa. Então o trabalhador ele vai estar rescindindo, vai estar avisando a empresa que ele vai estar rescindindo o contrato de trabalho dele por uma falta grave que o empregador cometeu e vai estar ingressando uma ação no Justiça do Trabalho para provar essa falta grave e requerer as verbas trabalhistas dele. Porque normalmente a empresa não vai concordar com essa falta grave e vai discordar e vai ficar essa discussão toda entre as partes. Então, o interessante é ele já ser orientado, né, e ingressar com essa ação trabalhista e a justiça vai estar determinando, né, corroborando essa situação ou não. A rescisão por comum, o acordo entre as partes, é pago 50% das verbas do contrato de trabalho, como se tivesse direito. Então, a empresa, empregador e trabalhador, né, fazem um comum acordo e é pago 50% das verbas do contrato de trabalho. A rescisão coletiva, ela tem que ser estabelecida através de norma coletiva, pelo sindicato, acordo coletivo, né, e aí vai seguir as regras do que está disposto na convenção coletiva. É onde a empresa demite coletivamente vários funcionários, tá bom? Exceto no contrato de trabalho por prazo determinado, que o empregado ele já entra na empresa sabendo a data que ele vai ser dispensado, a data que vai acabar o contrato dele, que é o contrato por prazo determinado. Quando o empregado entra numa empresa, ele não tem a real situação de como que vai permanecer o contrato dele, por quanto tempo ele vai ficar na empresa. Ele entra logicamente com o intuito de fazer uma carreira dentro dessa empresa, mas quando o contrato dele é rescindido, fica essa dúvida: o que eu vou receber, quais são os meus direitos, quais são as minhas verbas que eu vou estar recebendo, o que eu vou ter que pagar pela empresa, o que a empresa vai ter que pagar para mim. Então, é interessante ver qual a modalidade que o seu contrato de trabalho está sendo rescindido e apurar quais são os direitos de cada um, tá? Se houver a rescisão de contrato de trabalho do funcionário estável, vou dar um exemplo aqui do dirigente sindical. O dirigente sindical, para ser dispensado por justa causa, ele tem que ter uma apuração, inquérito de apuração de falta grave. Então, é necessário fazer um inquérito interno da empresa para a apuração dessa falta grave e dispensar o dirigente sindical, tá? No caso, o cipeiro, há também o conselho está fazendo essa apuração de falta grave para estar dispensando o funcionário estável, porque se ele entrar na justiça, ele pode estar
reverter nessa situação. Então a empresa tem que se garantir de que realmente o trabalhador cometeu aquela falta grave. Então, para aqueles empregados que contêm uma estabilidade, é interessante a empresa rever, tomar cuidado para não estar depois sofrendo uma ação trabalhista e depois acaba sempre aumentando os direitos e verbas a serem pagas, tá bom? E no geral é isso, assim, são essas modalidades do contrato de trabalho, de rescisões de contrato de trabalho. É bem legal o trabalhador estar instruído dos seus direitos, né? Falar, eu quero pedir demissão, o que eu tenho direito para receber, o que eu vou perder. No pedido de demissão, muitas vezes, o trabalhador não libera o fundo de garantia, ele não vai receber o seguro-desemprego. Então, ele tem que ter essa ciência que ele pedindo demissão, ele vai abrir mão de algumas verbas do contrato de trabalho. Ressalvamos também que o trabalhador tem que ter a consciência que a empresa não é obrigada a mandar embora o funcionário. Eu quero ser mandado embora, a empresa não me manda embora. Porque a empresa também tem as suas regras, da forma que ela é organizada para dispensar um funcionário. Tem que ter caixa, tem que ter dinheiro para pagar, porque são vários tributos. Além das verbas rescisórias, há impostos a serem recolhidos pela empresa por essa demissão. Então, é bem interessante o trabalhador ter essa ciência que a empresa não é obrigada a mandar ele embora. Se houver necessidade de uma rescisão de urgência, ele tem a opção de pedir demissão. Só que o pedido de demissão, como eu já ressalvei anteriormente, ele vai abrir mão de alguns direitos que ele poderia receber no caso de uma dispensa motivada. Tá? Mas assim, dependendo da urgência que ele precisa, é o melhor caminho para não estar criando atrito dentro da empresa, para forçar a empresa a estar mandando ele embora e possivelmente ocorrer uma justa causa. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acredito que a honestidade tem que partir das duas partes, né? Ser íntegro, desde o dia que entra até o dia que vai sair da empresa que você trabalhou. Eu acredito que se houver todos os pontos, né? Se você estiver esclarecido sobre isso, é também interessante conversar com o seu encarregado, com o seu gerente, ou propriamente com o dono da empresa, se você houver esse contato, e estar dissolvendo essa relação da melhor forma, tá? Eu gostaria de agradecer esses minutos aqui com vocês e acredito que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas aí, que foi até um questionamento que eu tive semana passada, essa semana também, de alguns funcionários que estão com contrato suspenso também, que surgiram essa dúvida se eu posso pedir demissão ou não, se eu posso ser mandado embora ou não. Não pode ser mandado embora com o contrato suspenso, não pode pedir demissão com o contrato suspenso. Se você está com o seu contrato suspenso, a empresa não pode fazer nada. Até que você volte às atividades, normalidade, você está suspenso. Você não pode pedir demissão, você não pode ser mandado embora. Então tem que aguardar o retorno às atividades e ver com a empresa a melhor forma de você estar rescindindo esse contrato de trabalho, tá? Eu peço novamente que vocês, se houver algumas dúvidas, que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seus comentários se houver alguma dúvida sobre esse tema ou algum outro tema que vocês queiram estar discutindo também. Eu estou recebendo bastante feedback dos vídeos, bem legal isso também, de alguns assuntos que a gente postou semana retrasada. Eu postei alguns vídeos falando alguns assuntos polêmicos também, o pessoal está retornando, está bem legal. E espero que o vídeo de hoje tenha ajudado alguns de vocês que estão passando por essa situação. Vai entrar final de ano agora, eu acredito que vai haver bastante demissões, dezembro e janeiro, por conta de término de algumas outras situações de ciclo de empresa, né? Vai haver bastante contratação também, mas é interessante você estar atento à sua modalidade de rescisão e pesquisar quais os seus direitos para receber nessa modalidade, tá bom? Agradeço esses minutos aqui com vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!